E hoje, um domingo tradicional na nossa cultura de celebrar o Dia dos Pais, e eu sei que alguns foram celebrar com seus pais, obviamente, ou no café da manhã, ou no almoço, e isso é muito bom também, óbvio, mas nós estamos aqui celebrando também junto com o Senhor para a honra e glória de Deus. E nós queremos meditar no papel do pai. Isso é muito importante, porque a nossa cultura tem diminuído, esvaziado o que é realmente ser um pai. Os pais, eles devem preparar seus filhos para a vida. É fundamental termos isso em mente, é isso que nós vamos trabalhar hoje, meditando na Escritura. Os pais, e quando eu digo pais, estou falando mais dos homens. As mães também, óbvio, são as auxiliadoras, mas essa tarefa, ela é principalmente dos homens, dos pais, e isso tem sido perdido, tem sido esquecido, e não é uma questão de que a mulher ela é incapaz de realizar isso. As mães têm feito isso e têm feito muito bem. A questão não é essa. A questão é que dentro da Escritura, cada um vai ter a sua função. A esposa tem a sua função, o marido tem a sua função, e dentro da Bíblia a função do homem de ser pai, imitar a paternidade de Deus para com seus filhos, e nós temos que relembrar esta missão nas nossas vidas. Queremos ver então modos em que os pais preparam seus filhos para a vida dentro da Escritura. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Há muitos textos em Provérbios sobre a missão de ser pai, e não é uma missão simples, não é fácil, mas nós temos essa missão. Certamente, em algum momento falharemos e temos que aprender o que fazer quando falharmos também, mas adoramos a Deus e glorificamos ao Senhor na nossa missão de pais, quando cuidamos dos nossos filhos para a honra e a glória de Deus. Em Provérbios 3, verso 12, nós lemos assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, há um paralelismo e uma comparação entre a paternidade de Deus e a paternidade humana, entre Deus Pai e os homens que são pais. O modelo para um pai, ele transcende a cultura, ele não é cultural. Ele é transcendental. Em que sentido? Ele passa da cultura porque imita Deus. Deus não muda quando a cultura muda. Nós sabemos que existem elementos culturais na vida de todos nós aqui. Nós somos de uma cultura. Você vai para a Índia, é outra cultura. Japão é outra cultura. Mas o modelo de ser pai independe da cultura. Depende de quê? De Deus. Onde encontramos o modelo de ser pai? Em Deus. Aqui, Provérbios foi escrito na cultura antiga, numa cultura hebraica, judaica, mas os princípios são os mesmos para a nossa cultura moderna e pós-moderna, porque o princípio é o mesmo. Muda porque certamente os filhos aqui de Provérbios 3, desse período, eles não tinham celular, eles não tinham um carro, eles não tinham internet, não tinha nada disso. Então, complica, esses fatores são complicadores, muitas vezes, na nossa missão de pais. No entanto, o modelo é Deus. Por isso que nós recorremos à Bíblia, para entender como seremos pais e viver a paternidade como Deus quer que vivamos. E quando fazemos isso, certamente glorificamos a Deus e somos felizes, nossos filhos serão felizes, nossas famílias serão abençoadas. Uma igreja com homens que entendem a sua função de pai, é uma igreja mais madura. Uma sociedade que tem homens que são pais, na prática, que entendem a sua função, a da paternidade, e replicam, dentro do possível, é claro, a paternidade de Deus, é uma sociedade forte, é uma sociedade valiosa, valorosa, é uma sociedade que prospera em vários sentidos, em vários aspectos. Então, primeiro modo, os pais devem ensinar seus filhos a sabedoria de Deus. Vamos ver 3 modos aqui como um pai prepara seu filho para a vida. Primeiro, nós pais temos que ensinar os nossos filhos a sabedoria de Deus. Se os nossos filhos
aprenderem a sabedoria divina, eles terão uma bênção para o resto de suas vidas, eles terão um fundamento preciosíssimo, que no meio dos problemas que eles vierem a ter ou chegarem até eles conseguirão suportar e superar. E é o que nós lemos aí em Provérbios 3:12, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, todo pai que quer bem ao seu filho, ele vai repreendê-lo. Repreender não é só a disciplina. Repreender aqui implica corrigir, ensinar e, se for necessário, muitas vezes a disciplina. Todo pai que ama o seu filho não gosta de disciplinar seu filho. É ruim para um pai ter que dar disciplina, muitas vezes, né, a peia, né, a palmada, ninguém gosta. Se você gosta, tem algum problema com você, porque nenhum pai gosta. E muitas vezes os pais, eles vão querer disciplinar um filho quando estão com raiva. E essa motivação é errada, ela não é de Deus. Ela promove a rebeldia do filho, ela não promove o amor e a edificação. E então o pai, muitas vezes o ser humano é assim, para os extremos, né? Ou ele disciplina um filho quando está irado, com raiva ali no momento, ou ele não disciplina porque acha que isso é amor. Não é nenhum dos dois. Você tem que encontrar o meio termo que é o bíblico. É que você vai aconselhar seu filho, conversar com seu filho. Nas idades mais novas, tem que ter a disciplina física mesmo. Obviamente, leve, é claro, na medida da proporção, com o objetivo somente de fazer a criança entender que ela errou e que o erro, o pecado, gera sofrimento. É o objetivo dessa disciplina física na criança. E quando nós não fazemos isso, não estamos querendo o bem dos nossos filhos. Provérbios, o livro de Provérbios é um livro didático. Ele foi escrito como um manual para aconselhar jovens. Então você imagine aqui jovens aprendendo a ser pais, ou jovens pais, ou jovens que ainda estão prestes a se casar, aprendendo como vão ser pais na sua vida. E nós temos aqui muitos textos. Poderíamos talvez passar dias falando sobre o que é ser pai a partir do livro de Provérbios, mas separamos poucos versículos para nos levar a esta reflexão. Um deles, Provérbios 3:12, que nos mostra que eu ser um pai que repreende o filho, ao meu filho, eu estou replicando o modelo de Deus. Isso é amor. Eu quero que meu filho acerte em tudo, e eu não preciso discipliná-lo, mas é impossível, nenhuma criança é assim, né? Só o Senhor Jesus. Mas fora o Senhor Jesus Cristo, nenhuma criança é assim. É necessário a disciplina, é necessário a conversa, é necessário o aconselhamento e muita oração. Outro texto de Provérbios é Provérbios 4, versículo de 1 a 5. Veja que esses textos nos mostram que um pai, uma mãe devem instruir na sabedoria de Deus. Olha Provérbios 4, verso 1. Ouvi, filhos, a instrução do pai e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Então, ouvir aqui quer dizer, preste atenção, filhos, a instrução do teu pai, esteja atento. Irmãos, aqui é difícil, os pais têm que entender isso. Os filhos não gostam da instrução. Os filhos, não só hoje, sempre foi assim, eles vão ouvir o que um amigo da escola diz, né? Isso é triste, mas é verdade. Eles vão ouvir o que um colega fala, mas eles não vão escutar o que o pai está dizendo. Por quê? É o pecado. Como pode, né? E eu digo isso porque eu fiz isso na minha infância também, na minha juventude. Mas é terrível. Então, se você é um filho inteligente, escute seu pai, entende? Porque você vai estar à frente da sua geração e você vai ser extremamente abençoado. Mas é inerente à natureza de um filho, o pecado, ele luta contra isso, ele não quer ouvir o pai e a mãe, obviamente naquilo que eles refletem a Escritura. Então o pai tem que entender, vai estar trabalhando nessa sociedade de filhos que não querem escutar os pais, e você vai ter que conseguir fazer seu filho lhe ouvir. Por isso ele diz aqui, verso 1, ouvi, filhos, a instrução do pai, estai atentos para conhecerdes o entendimento. Verso 2,
porque vos dou boa doutrina, ou seja, bom ensino. Não deixeis o meu ensino. Isso é o pai dizendo, é quase que o pai suplicando: meu filho, não deixe o meu ensino. O que eu estou te dizendo aqui é para a sua vida. E realmente tem ensinos para a vida que os filhos devem estar atentos, né, aos seus pais. Aí o pai vai dizer aqui no verso 3: quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guardas os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Detalhe importante, você vê aqui uma segunda geração de pais. Tem o avô, o pai e o filho. E o pai, ao ensinar ao seu filho, fala do ensino que recebeu do seu pai. Quem de nós aqui tem um pai ou um avô cristão? Talvez alguns tenham, outros não têm. Se você não tem, você é a primeira geração de pais crentes na sua família, a sua missão, segundo a graça e a vontade de Deus, é fazer com que o seu filho seja um pai crente e o seu neto também seja um pai crente no Senhor Jesus Cristo. Depende do Senhor, é claro, mas em parte temos que ensinar o evangelho e mostrar como Deus é bom para as nossas futuras gerações. Um pai está ensinando o que ele aprendeu do seu pai sobre o quê? Retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Sabedoria e entendimento aqui não tem a ver com o conteúdo da universidade, certo? Sabedoria e entendimento aqui não tem a ver com ler muitos livros. Sabedoria e entendimento aqui tem a ver com conhecer Deus. Sabedoria e entendimento no Antigo Testamento tem a ver com aplicar na vida prática e diária as verdades de Deus. Isso é sabedoria e entendimento. O livro de Provérbios está cheio dessa sabedoria e entendimento. Nós estudamos a Bíblia, lemos a revelação de Deus para aplicá-la dia a dia nas nossas vidas. Isso é ser sábio, isso é ser entendido. E essa é a sabedoria de Deus. Os conteúdos acadêmicos que se aprendem na escola, na universidade, têm a sua validade no contexto da nossa sociedade, obviamente. Mas não é isso que se está falando. E essa sabedoria e esse entendimento é passado pela igreja, sim. Mas certamente ele é muito mais eficiente quando passado pelo seu pai. Quando você escuta da boca do seu pai. Quando você ouve ele lhe ensinando. E até reconhecendo falhas. Porque quem de nós detém todas as verdades do entendimento de Deus? Nenhum de nós. Não cumprimos tudo. Temos que ter esse entendimento. No entanto, ensinamos. No entanto, nos esforçamos para guardar a vontade do Senhor. E se você não tem um pai ou uma mãe assim, queira ser um pai ou uma mãe assim. Basta você estudar a Escritura. Basta você procurar na Bíblia. Tem todas as orientações. E creia, tenha fé. Ah, mas eu não consigo. É claro que Deus capacita. É claro que Deus fortalece. E você vai ser um pai segundo a vontade do Senhor. Então, veja. Aqui a sabedoria, o entendimento, ele tem que ser ensinado pelos pais, pelas mães também. Em outros textos de Provérbios fala também da participação das mães. Mas como hoje é dia dos pais, não é verdade? Estamos colocando só pensando nos pais. E ainda, olha o verso 10 de Provérbios 4. Provérbios 4, verso 10, diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Então, isso aqui reflete a lei, né? O mandamento com promessa. Aquele que ouve seu pai e sua mãe terá a promessa de longos dias de vida e vai prosperar em tudo. E tem exemplos tristes de filhos que não ouvem seus pais. Eu estava conversando com um motorista de Uber essa semana e entrou no assunto da marginalidade e entrou no assunto de jovens, né, de facções criminosas que morrem aos 19, 18, 20 anos. Todos eles tiveram mais mãe do que pai, é uma realidade, né? E suas mães ensinaram, né, para deixar, né, as drogas, para deixar o crime, mas infelizmente muitos desses jovens acharam que sabiam o que estavam fazendo. Morreram cedo, tomados
não somente por causa do crime, mas também porque não ouviram o conselho dos seus pais, né? Então, é um exemplo triste, mas cumpre-se o que a Escritura está dizendo. Quando um filho ouve a instrução do seu pai, ele vai viver mais, ele vai ter mais felicidade, ele vai estar mais perto e ligado a Deus, ele vai errar menos, porque quem é o pai que quer ver o seu filho sofrendo e cometendo erros? Olha ainda Provérbios, capítulo 1, verso 7. Provérbios, capítulo 1, verso 7. Os pais, eles têm que ensinar esta sabedoria de Deus, os pais têm que ensinar este conhecimento. E o início de Provérbios nos mostra que temer a Deus, viver no temor do Senhor, implica essa sabedoria, esse conhecimento. E esse conhecimento que herdamos dos nossos pais, conhecimento de Deus, que herdamos dos nossos pais, nos livra de muitos problemas. Olha Provérbios capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam sabedoria e ensino. Lembre-se, sabedoria e ensino se refere a Deus, se refere a conhecer Deus e a viver na prática os ensinos de Deus. Não é ensino da pedagogia, não é ensino da filosofia, não é. Não se refere à universidade. Aqui se refere a saber sobre Deus, a conhecer sobre Deus. Quem despreza tal ensino é louco. Um pai que não instrui o seu filho nos ensinos de Deus, na sabedoria de Deus, no entendimento do Senhor, é louco. É um pai que não ama seu filho. É um pai que não ama. E lembre-se, você pode instruí-lo, não precisa ser numa aula formal, você pode instruí-lo numa caminhada, você pode instruí-lo num passeio, você pode instruí-lo com um filme, você pode de várias formas, e de uma forma mais tradicional também, mas você tem que instruir seu filho dentro da sabedoria e do ensino do Senhor. Olha o verso 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Aqui é a própria sabedoria falando. A sabedoria de Deus, ela é personificada, e ela fala, e ela diz para o filho, ouve o ensino de teu pai. É como se a sabedoria de Deus criasse personalidade, e ela passa a falar aqui em Provérbios capítulo 1. Olha aí ainda o verso 9. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, é tesouro, é precioso o ensino de um pai. Mesmo um pai não crente, ele ainda tem muito para ensinar. Mesmo um pai não crente, ele ainda tem muito para ensinar para o seu filho. E especialmente aqueles crentes no Senhor Jesus Cristo, óbvio. Ainda, verso 11. E aqui veja como é importante o ensino de um pai. Se disserem, verso 10, né? Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Aqui é um ensino. É o pai já ensinando. A sabedoria, melhor dizendo, ensinando o que um pai deve ensinar. Verso 11. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, a sabedoria começa a falar de novo. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Esse é o ensino de um pai. É o ensino de sabedoria de Deus que um pai e uma mãe dão aos seus filhos. Você que é filho já ouviu isso? Seu pai ou sua mãe dizendo, olha, essa amizade não é boa. Olha, essa amizade não presta para ti. Olha, se afasta deste amigo, porque ele não é bom para você. Quando os pais falam isso, ou mães, eles não querem o mal. Eles estão refletindo a sabedoria de Deus para a sua vida. Temos que reconhecer que muitas vezes, como filhos, nós parece que turva a nossa visão, nós não conseguimos perceber os perigos que estão à nossa frente. E os nossos pais estão aí para nos alertar. Os filhos aqui
Sejam sábios, escute, seu pai vê lá na frente, sua mãe também, e eles vão poder te ajudar para que você não tenha sofrimento na sua vida. Estes, os filhos das trevas, estão aí ao redor, e eles querem nos tragar, nos levar para caminhos terríveis, difíceis, complicados, de sofrimento, e muitos vão. Um pai, quando vê um negócio desse, ele não fica quieto. Um pai vai chamar seu filho, vai repreender, vai ensinar, vai mostrar que isso é armadilha. E vai sofrer muitas vezes, porque o filho não vai querer ouvir. E os pais ficam numa situação difícil, porque, e agora, nessa geração com tanta liberdade, o que é que eu faço, né? Eu proíbo? Sou duro? Ou eu converso? Dou uma certa liberdade, correndo o risco do meu filho lá na frente cometer um erro terrível? Olha, depende muito do seu filho, mas uma coisa eu sei, né? Um pai sempre ensina, quer seja de modo mais leve, quer seja de modo mais rígido, aquele pai em oração vai saber o método que ele vai usar com o seu filho, porque ele o conhece, vive com ele e vai saber se uma conversa resolve, se uma disciplina resolve ou algo nesse sentido. Olha Provérbios 6, verso 20. Provérbios 6, verso 20. Diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Os ensinos do seu pai, esta sabedoria que vem de Deus. O seu pai tem essa sabedoria porque recebeu do Senhor, que recebeu do pai dele. E o que é que você deve fazer? Pendura ao pescoço. É a ideia de você ter pendurado ali um ensino, um versículo, um trecho da Escritura que seu pai te ensinou, para que quando você tiver momentos difíceis, você relê aquele texto da Escritura que teu pai te ensinou, aquele conselho que reflete a sabedoria de Deus que teu pai te deu, e isso vai te ajudar. Você tem que lembrar disso. Quando caminhar, isso vai te guiar. Ao deitar, isso vai te guardar. E ao acordar, em todos os momentos, o ensino de um pai é fundamental na vida. Os pais devem ensinar seus filhos a sabedoria de Deus. Problema: e se os pais não ensinarem? E se você confiar só na igreja? Só na igreja. Irmãos, para alguns aqui é só um domingo na semana. É um dia na semana. Para alguns é só um domingo à noite. Seu filho talvez seja alimentado só no domingo à noite, com relação à palavra de Deus. Você acha que é suficiente? Eu acho que não é. Eu tenho certeza que não é suficiente. Pela graça de Deus, o Senhor preserva os nossos filhos. Mas é necessário mais ensino de nós, pais, semanalmente, talvez diariamente, com os nossos filhos. Mais uma vez, não precisa ser uma pregação todo dia para o seu filho, né? Obviamente, ler a Escritura, refletir na Escritura, momento de oração e conversas. Conversas instruindo o seu filho na sabedoria de Deus. Mas se você não instrui, o que é que ele vai ter para pendurar no pescoço, para guardar, para lembrá-lo do que ele deve fazer, qual padrão ele vai ter na vida, qual paradigma, qual caminho ele vai seguir? Ele vai se sentir perdido. A igreja é um instrumento de Deus, é o corpo de Cristo, mas infelizmente não supre tudo o que é necessário para a instrução dos nossos filhos. E olha que tem o OANSE também. Né? O OANSE começou agora, sábado, à tarde, é muito especial e muito importante. Tem o retiro das crianças também. Tem quarta-feira também a instrução para as crianças à noite e domingo pela manhã. Mas, sinceramente, tudo isso ainda é muito pouco. É necessário o pai se responsabilizar, entender. A igreja dá um grande suporte, mas eu, como pai, tenho que instruir meu filho na sabedoria de Deus, para que Deus o guarde e o livre do mal. Outro modo é pelo exemplo. O exemplo de um pai orienta a caminhada de um filho. Não adianta só falar, instruir. É necessário ter o exemplo. Mesmo quando erramos, temos que dar o exemplo do arrependimento, da humildade e do perdão. É quando errarmos nas nossas atitudes. E nós temos um exemplo aqui de um pai que
Ao que indica, não orientou bem o seu filho. E veja como isso passa de geração a geração. Né? Muita gente fala dessas maldições de gerações, né? Mas a maldição de uma geração para outra nada mais é do que o ensino que um pai e uma mãe passa para os seus filhos. E o filho cresce daquela forma, porque ele aprendeu aquilo. E replica os pecados do seu pai. A culpa não é do pai. Ele tem a culpa dele, mas a culpa é do filho, porque escolheu replicar o modelo de pecado do seu pai. Quando se converte alguém na família, é cancelado esse tipo de maldição de pecado que passa de pai para filho no ensino e no modelo. E então a próxima geração pode viver de modo que glorifica a Deus. Um exemplo aqui é o exemplo de Abrão. Um exemplo negativo, mas serve para o nosso aprendizado. Gênesis 12, verso 11. E nós vamos ver um segundo modo de nós sermos pais que estão instruindo os filhos na vida. O exemplo de um pai orienta a caminhada dos filhos. E vamos aprender com o exemplo negativo de Abrão. Gênesis 12, verso 11. Diz que, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Isso aqui foi no Egito, quando ele estava chegando ali a tratar com Faraó. Perceba então que Abrão, ele não tratou bem sua esposa, não é verdade? Ele não protegeu sua esposa. O que foi que ele fez? Ele se protegeu. E ele colocou a sua esposa como escudo, não é verdade? Como escudo, a partir de uma mentira, porque ele não queria ser morto. Não era para ele ter feito isso. Ele colocou uma carga pesada demais sobre a sua esposa. Isso aqui reflete apenas um modelo errado de família. Apenas não, mas reflete um modelo errado de família, onde o homem não assume a responsabilidade do seu lar e passa esse peso grande e terrível para sua esposa. Não quer dizer que ela não possa suportá-lo. Muitas mulheres suportam pesos maiores, mas a responsabilidade é do homem aqui. E ele transferiu para sua esposa. Não foi o primeiro erro de Abrão nesse sentido. Em Gênesis 20, ele replica, quando está lá em Gerar com Abimeleque, o rei Abimeleque. Olha Gênesis 20, verso 2. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Mais uma vez, repetiu-se basicamente a mesma história, só que não é a mesma, porque no outro contexto é outro rei, é Abimeleque, é outra região, é Gerar, mas aqui já não era mais Abrão, era Abraão, e ele replicou o mesmo erro. Deus, no capítulo 17, verso 1 de Gênesis, disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja um crente maduro, Abraão. Mas aqui Abraão escorregou. Parece que o modelo de família estava errado. E Abraão não estava cumprindo o seu papel de líder, protegendo, cuidando da sua esposa, mas a estava expondo a perigos, a riscos. Quem foi o filho de Abraão? Isaac. E Isaac aprendeu o modelo do seu pai, porque Isaac fez a mesma coisa com a sua esposa. Olha Gênesis 26, verso 6. Gênesis 26, verso 6. Também em Gerar. Gênesis 26, 6 diz assim: Isaac, pois, ficou em Gerar. Verso 7. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem, é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Então, onde foi que ele aprendeu? Ele aprendeu no modelo do seu próprio pai. Então, ensinar verbalmente as verdades de Deus é mais fácil. Ensinar com um modelo de vida diário é mais difícil. É mais complicado, porque
você tem que estar sempre se observando e se policiando para que a sua vida seja, primeiro, obviamente, para a glória de Deus e para que a sua vida seja uma bênção para os seus filhos. Obviamente, Deus nos capacita, Deus nos fortalece. A princípio, para pais mais jovens, talvez seja muito difícil, talvez você sinta a dificuldade e o peso, mas Deus lhe fortalece. E, usando uma linguagem mais peculiar, é assim que os meninos se tornam homens. É quando eles instruem seus filhos e são modelo para os seus filhos. Eles deixaram de ser meninos. Agora são homens instruindo seus filhos no conhecimento de Deus. Não só verbalmente, mas no modelo, no exemplo. Caso de Abraão, infelizmente, ele instruiu com seu modelo a Isaac a não cuidar bem da sua esposa. E nós podemos cometer este erro. Isso não quer dizer que o nosso filho vai seguir o nosso mau exemplo. Pode ser que o nosso filho, mesmo vendo o nosso mau exemplo, ele acerte pela graça de Deus. Amém por isso. Mas muitas vezes, o nosso mau exemplo pode ensinar coisas erradas aos nossos filhos, e isso vai se perpetuando de geração a geração. Não permitamos que sejamos pais assim. Vamos confiar no Senhor, imitar o modelo de Deus de ser pai. Vamos ser modelos e exemplos para os nossos filhos. E se eu errar? Aí você pede perdão a Deus e fala com seu filho e reconhece que errou. E o seu filho vai aprender que homens erram, né? E se arrependem e continuam firmes no Senhor Jesus Cristo. Então, um pai deve ensinar seu filho a cuidar bem de sua futura esposa, a partir do respeito para com sua mãe. E é interessante isso. Quem tem filhos homens sabe um pouco disso. Muitas vezes eles vão, em algum momento, querer não tratar bem a sua mãe. Né? Filhos homens fazem isso, muitas vezes. E aí o pai, você pai, intervenha e diga, olha, essa é minha esposa, respeite-a. Ela é minha esposa, você não pode tratá-la assim. A princípio vai ser chocante, mas ele vai aprender a respeitar a esposa dele. E é assim que se ensina num mundo corrompido pelo pecado. O último modo de nós, pais, estarmos instruindo nossos filhos é que os pais devem ser firmes no método de ensino. Como eu disse no início, nenhum pai quer disciplinar seu filho, dói, é difícil, mas os pais, homens, devem ser firmes no método. Você deve ensinar a Escritura, a sabedoria de Deus, como falamos no princípio. Você deve ensinar pelo modelo, mas você deve ter um método firme. Cada um pode ter um método, considerando o ensino bíblico, considerando o modelo, mas você tem que ser firme neste método. Há uma história na Bíblia de um homem que ensinou o correto, que sabia o que era certo na Bíblia, mas ele não foi firme com seus filhos. Isso gerou desgraça na sua família. Foi o sacerdote Eli. Olha 1 Samuel, capítulo 2, verso 22. Veja o exemplo do sacerdote Eli. 1 Samuel, capítulo 2, verso 22, diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Texto até pesado esse aqui, né? Verso 23. E disse-lhes, o pai dizendo a seus filhos, Eli dizendo a seus filhos, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Olha, no Antigo Testamento, temos várias histórias, inclusive a lei de Moisés, dizendo que um filho que não ouve o seu pai, rebelde, ele é passivo da pena de morte. Na modernidade, nós não seguimos a lei de Moisés como Israel seguia. Mas o princípio é o mesmo. Que princípio é esse?
Deus odeia filhos rebeldes, filhos que desobedecem seus pais. Deus não gosta disso, não gosta de forma nenhuma. Veja então que Eli instruiu seus filhos. Ele falou aos seus filhos: o que vocês estão fazendo está errado. Eram filhos crianças, eram adolescentes, eram adultos, eram filhos adultos. O Eli já velho, mas ele instruía os filhos, dizendo: vocês estão fazendo pecado terrível em Israel, e vocês estão levando o povo a pecar também, porque eram filhos do sumo sacerdote Eli, e o povo sabia. E ele disse: olha, pecar contra Deus, Deus é o juiz, e Ele vai cobrar de vocês. Aos nossos olhos, esse texto aqui nos mostraria que Eli é um bom pai, não é verdade? Ele está instruindo, ele está ensinando, mas aos olhos de Deus, Eli não foi um bom pai. Por quê? Olha, 1 Samuel, capítulo ainda 2, verso 27. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse. É interessante esses textos, porque veio um homem de Deus que era um profeta. E nem é dito o nome desse profeta, nem sei se um dia vamos saber no céu o nome desse profeta, mas Deus usava esses homens de Deus, esses profetas, para mandar mensagens difíceis para grandes líderes da nação de Israel, como no caso o sumo sacerdote. Esse profeta foi lá só dar uma mensagem para Eli, para que Eli se arrependesse do seu pecado. Ele instruiu o seu filho. Problema de Eli: ele não era firme no método ao tratar com seus filhos. Olha aí o verso 27. Assim diz o Senhor: não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? Vamos para aqui só para entender. Deus está dizendo, através desse profeta, ao sumo sacerdote: eu te dei tudo, Eli. Eu escolhi a tua família para ser a família do sumo sacerdote. Eu te dei todas essas bênçãos, essa posição dentro da nação de Israel. Eu te dei tudo e você está menosprezando o meu sacrifício. Porque além dos pecados dos filhos de Eli, que nós vimos há pouco, eles também sacrificavam de modo errado ao Senhor. Eles estavam fazendo todo o sacrifício de modo errado, e não vamos explicar exatamente o que é aqui, mas não estavam fazendo da maneira que deviam. E isso era terrível diante de Deus. E Deus está cobrando quem? Os filhos? Deus está cobrando o pai. Lembre-se disso. E esses filhos eram adultos. Que nós temos aquela ideia moderna: não, fiz 18 anos, sou maior de idade, faço agora o que eu quero da vida. Não é, não é. Entendam isso. Isso é na sociedade civil, na lei dos homens, é. Mas segundo a vontade de Deus, não é. Enquanto você vive jovem, debaixo da tutela dos seus pais, dependendo do sustento para comer e para morar, você deve respeito e obediência aos seus pais. Agora, se você já se sustenta e se mantém, aí é outra história, você tem a sua liberdade e aí você começa a sua vida. De preferência, a Bíblia ensina quando você casa. Mas quando não se casa, aí você vai viver a sua vida independente, aí sim você está livre da tutela dos seus pais. Porque acontece um negócio muito esquisito na nossa sociedade. Eu fiz 18, quero minha liberdade, sou dono dos meus atos. Tudo bem. Ah, pai, mas é o senhor que me alimenta, o senhor que me veste, o senhor que me dá dinheiro para eu passear e para eu fazer minhas coisas. Não, não é bem assim. Então a gente tem que aprender isso. E às vezes nossa sociedade muito emotiva confunde as coisas, entende? Confunde as coisas. Estou dizendo que um pai não possa apoiar seu filho, mesmo depois dos 18 anos. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, enquanto você depende dos seus pais, você deve obediência aos seus pais, independente da sua idade. Deus está cobrando aqui os filhos de Eli dos seus pecados. Está cobrando a Eli.
Depois os filhos vão pagar pelos seus pecados, mas Deus está cobrando a Eli, que é o pai. Percebe? Então Deus cobra os pais. Nós somos responsáveis diante de Deus pelos nossos filhos. Por conta disso, nossos filhos devem nos obedecer, porque nós é que prestamos contas diante de Deus, como sacerdotes do nosso lar, como pessoas que tiveram a delegação de Deus, o poder de Deus para cuidar dos nossos filhos e da nossa família. Então, temos que receber o devido respeito e obediência dos filhos, enquanto dependem de nós, em vários aspectos, não é só o financeiro, mas em vários outros aspectos. E então Deus estava cobrando Eli aqui, e cobrando, verso 29 de novo, por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, falando para Eli, Deus falando para Eli, e tu por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Então, Eli também estava conivente com os pecados dos seus filhos, eles estavam comendo da gordura e do melhor da oferta que era dedicada a Deus, e ele não foi firme no método de educar os seus filhos, ele foi conivente com os pecados deles, e Deus cobrou. Da mesma forma nós, irmãos, temos que aprender com o modelo negativo deste sumo sacerdote da antiguidade de Israel. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos diante de Deus. E não ensinar verbalmente é o caminho. Ensinar pelo exemplo também, mais difícil, mas é o caminho. E se essas coisas não funcionarem, aí entra a firmeza. É necessário ensinar de modo mais contundente, com a conversa talvez até mais difícil, mas chamando aquele jovem à responsabilidade para fazê-lo dele um homem e dela uma mulher. Não é a igreja que vai fazer isso, irmãos. Não é a escola, muito menos a escola que vai fazer isso. É a família. É um pai. Lembre-se disso, é um pai. E você deve ser um avô, que vai fazer a mesma coisa, né? O seu filho vai pegar os seus ensinamentos e transmitir para os filhos dele. E assim por diante, para que toda uma geração seja abençoada pela palavra de Deus. Percebe? Isso é transformar a sociedade. Você está transformando a sociedade quando você faz isso. Isso não somente no ensino fundamental de Cristo, da igreja, do Pai, do Espírito Santo, mas em vários outros ensinos periféricos de política, de economia, do cuidado para com a esposa e com os próprios filhos e tantas outras coisas mais. Então, nós temos esse ministério. E então, 1 Samuel capítulo 2, verso 30, 1 Samuel 2, verso 30 diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que honram, honrarei, porém aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. E então Deus cortou a família de Eli, matou os filhos de Eli, porque eles macularam o sacrifício diante de Deus. Eli ainda tentou alertar seus filhos verbalmente, mas não com seu exemplo e não com a sua firmeza, e Deus não abençoou aquela família. Os pais devem preparar seus filhos para a vida. Lembre-se disso. Não coloque esse preparo nas mãos da escola, nem nas mãos da igreja. A escola é importante, tem a sua função. A igreja é fundamental e tem a sua função, mas isso é privilégio dos pais. Que Deus nos abençoe para sermos pais, que abençoe os nossos filhos com o ensino correto da Sagrada Escritura e com um modelo que agrada a Deus. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos muito pelo teu amor para conosco, pela tua graça e misericórdia, pelo Senhor Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. E também, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos pais. Que honra, que bênção é servir ao Senhor na paternidade. Pai, somos limitados e temos
dificuldades, talvez pela criação dos nossos pais, pelos nossos próprios pecados, que aceitamos uma criação errada e por tantos outros motivos. Mas o Senhor é todo-poderoso para nos transformar, nos colocar na mente a perspectiva correta da Tua palavra e da Tua sabedoria, nos dá entendimento e firmeza para agir na hora certa, na criação dos nossos filhos, para que eles cresçam, ó Pai, adorando a Ti, crendo no Senhor Jesus Cristo, entendendo que a vida cristã é maravilhosa, é abundante e é a melhor vida, cresçam como servos e dedicados ao Senhor. Sabemos, ó Pai, que somente nós, pais, não conseguiremos realizar tamanha tarefa. É o Senhor que age em nós para que isso aconteça. Então te pedimos que o Senhor nos use como pais, mesmo imperfeitos, para que os nossos filhos sejam, Senhor, abençoados por Ti e vivam para a glória do Teu nome. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.